Fala pessoal do Caderno, queria falar hoje uma notícia não muito legal. Nosso amigo Greg Ferreira sofreu um acidente que foi grave, embora com consequências bem leves aqui nos Estados Unidos. Então eu queria deixar meu parecer como pai recente, como alguém que foi piloto amador no Brasil por algum tempo e como alguém que conhece bem aqui os Estados Unidos. Bom, primeiro como pai, eu acho que para quem viu a notícia, eu vou colocar aqui daqui a pouco para quem não viu, ver um pouco do que foi falado aqui nos Estados Unidos sobre esse acidente. Foi um acidente muito grave e pelo que o pessoal disse, né, no local, as testemunhas, o Greg estava em altíssima velocidade numa avenida que, para quem não conhece, na região de Hallandale Beach, é aqui mais ou menos para o norte de Miami, nessa região Miami-Fort Lauderdale. E ele estava, pelo que as testemunhas disseram na reportagem, já andando nessa avenida em alta velocidade há algum tempo, quando ele perdeu o controle, bateu em árvore e acabou atingindo não só um carro, mas outros que estavam ali ao redor. Mas o acidente foi muito grave, porque acho que o primeiro carro que ele atingiu no meio, né, que o pessoal chama aqui nos Estados Unidos de T-bone, né, você bate em T na outra pessoa. Era um Tesla modelo X, o Model X, e o carro partiu no meio. O mais surpreendente é que o cara do carro, se não me engano, José Dias, não sofreu nenhum acidente. A gente viu já algumas matérias, tem bastante informação desencontrada, mas pelo que parece, ele nem para o hospital foi, né, porque não teve nenhum ferimento. O Greg e a pessoa que estava com ele, a gente não sabe quem é, mas talvez a namorada dele, uma menina, porque ele aparece falando que ele queria a girl dele, né, a menina dele logo. Mas no vídeo que acho que muita gente viu no Instagram, alguém fala, as pessoas que estão ao redor dele, falam que ele estava dirigindo sozinho. Então tem bastante informação desencontrada. Numa notícia, o pessoal disse que 4 pessoas se machucaram nesse acidente, em outro, somente 2, somente ele e a pessoa que estava com ele, e no Instagram a gente vê as pessoas ao redor falando que ele estava sozinho no carro. Eu particularmente acho que ele não estava sozinho, acho que talvez as testemunhas acabaram não vendo, né, que tinha alguém no banco do passageiro do Nissan GT-R dele. Então, como pai, eu queria dizer que esse tipo de comportamento, por mais que a gente goste muito do Greg Ferreira, da pessoa dele, do conteúdo que ele faz, não se deve fazer em lugar nenhum, né? Acho que a gente, quando está no trânsito, o trânsito é um local para a gente transitar, se locomover de ponto A para ponto B com segurança. Tem muita gente no trânsito com habilidades diferentes, com carros diferentes, carros de idades diferentes, com manutenções diferentes. Tem gente que não troca nem o pneu, anda de pneu careca, tem gente que não tem carteira, tem gente que está no caminhão. Enfim, tem tantas variáveis, tem poste, tem farol, tem gente saindo de garagem. Então não é o lugar para a gente acelerar. Nunca é, nunca foi e nunca será. Se você quer acelerar, faça como eu fiz no passado, vá para uma pista, tem jeito de fazer de forma barata, né, para que você se divirta. Se não consegue correr de carro numa pista, num track day ou qualquer coisa do tipo, vá andar de kart. A sensação é tão boa quanto ou melhor, você se diverte com os amigos, fecha uma bateria, entre em algum campeonato amador. No Brasil está cheio desses campeonatos. Aqui nos Estados Unidos também, mas o Brasil acho que manda muito melhor nisso. Eu brinquei já em alguns, tem desde do Pangaré, tem o THR, tem a Amica, tem os carteiros, tem tanto campeonato amador bacana. Isso falando só de São Paulo, tá? Que é obviamente onde eu acabava brincando, mas pelo Brasil afora tem muita coisa, se junte com os amigos e se divirta aí. Todo mundo perguntava para mim quando eu brincava um pouquinho de corrida, pô, mas você não acha perigoso? Você não acha que vai se machucar? Eu falava, não, claro que tem risco, mas é muito mais perigoso andar na Marginal Pinheiros em São Paulo, com caminhão, com moto passando no corredor, com gente distraída, gente mexendo no celular, com tantas e tantas variáveis acontecendo do seu lado, mesmo a 60 km por hora, ali é muito mais arriscado do que a 200 e pouco, num autódromo em que todo mundo teve um mínimo treinamento para estar ali pilotando, os carros são preparados para isso, tá todo mundo andando na mesma direção, todo mundo mais ou menos vai frear no mesmo ponto, fazer a mesma curva, então existe uma previsão do que vai acontecer, enquanto no trânsito tudo é imprevisível. Eu confesso que eu não lembro qual que é o limite de velocidade nesse trecho, mas a Flórida costuma ter um limite de velocidade bem baixo, então geralmente avenidas até o limite é 35 milhas, 45 são limites baixos, a Califórnia acaba tendo um limite um pouquinho maior para esse tipo de avenida. Então, vamos assumir ali que era 35 a 45. O pessoal disse que ele estava muito acima de 60 e poucas milhas por hora. Estão falando acima de 100 km por hora numa avenida
que é de trânsito lento. É uma avenida que tem muita saída, muito comércio, muito prédio, o pessoal saindo de garagem. Uma hora, né, vai dar acidente. E parece que ele se distraiu, passou o farol vermelho com a toda. Nesse momento, a pessoa que estava saindo da avenida do lado, se não me engano, a Three Island, que é uma avenida que sai ali, o cara saiu e o Greg deu no meio do carro, partindo o Model X no meio. Falando agora da experiência de alguém que mora nos Estados Unidos, a gente não sabe qual que vai ser a consequência desse acidente para o Greg. Tudo vai depender do que a polícia vai citar ele, né? Quais que vão ser, vamos dizer assim, não os crimes, né? Mas as citações que ele vai ter nesse boletim de ocorrência, vamos dizer assim. Então, outras variáveis que ninguém sabe ainda ao certo, né? Se ele estava embriagado, a gente espera que não, ou drogado, a gente também espera que não, a gente sabe que ele está passando por um momento de depressão, até o último vídeo dele foi falando um pouco dessa experiência não boa que ele está tendo, então isso deve ter muito a ver, mas óbvio que para efeito de lei, né, ele estava infringindo, isso não vai contar muito para a citação. Então, as consequências podem ser desde uma multa ou uma leve advertência, ou pode ser até, dependendo do que for constatado nessas próximas horas depois do acidente, ele pode ter consequências mais graves. Obviamente, se ele estiver dirigindo sob influência de entorpecentes, seja álcool, seja droga, se constatado, né, um reckless driving, né, uma direção totalmente sem cuidado, num nível muito alto, ele pode ser citado por alguns crimes, não que eles chamam aqui de felony, né? Não um crime como homicídio, não é isso, mas um crime em que ele vai ter que responder um julgamento. Por isso, vamos torcer para que o Greg esteja bem. Numa das reportagens, até o pessoal fala que duas das pessoas que foram levadas para o hospital, uma estava com pequenos ferimentos e a outra com trauma. Quando eles dizem trauma aqui em inglês, geralmente é uma batida na cabeça, né? Alguma coisa que... uma lesão nesse sentido. Provavelmente era o Greg, porque até tem numa das matérias uma testemunha falando que depois que o acidente ocorreu, ele foi tentar ajudar o Greg a sair do carro e ele estava beijando o chão, tinha sangue saindo do nariz, então provavelmente ele teve algum tipo de concussão, alguma coisa nesse sentido. A gente vai provavelmente nas próximas horas ter mais informações, mas graças a Deus todas as matérias, apesar das informações desencontradas, disseram que todas as pessoas de todos os carros estão bem. Umas foram para o hospital só para alguns cuidados e outras dali já saíram para casa. Então essa, na real, na verdade, é a maior sorte do Greg, que ninguém se feriu. Porque na maioria dos estados americanos, se você lesionar ou matar uma pessoa dirigindo, você responde por crime. Depende da gradação do acidente, de como isso ocorreu. Crimes até que entram na escala de felony, né, de um crime mais grave, vamos dizer assim. Então, a sorte dele é que, apesar dele ter partido o Tesla pela metade, o José Dias, e nem nenhuma pessoa dos outros carros e nenhum pedestre se acidentou gravemente. Para finalizar esse vídeo, eu imploro para todo mundo que gosta desse canal, gosta de outros canais automotivos, gosta de acelerar, gosta de ver carro bacana, que curta, que aproveite os seus carros, que aproveite esse mundo dos fanáticos por automobilismo, dos car guys, que até é o que traz o nome aqui desse canal, do Car Daddy, e faça isso com responsabilidade. É muito melhor você ir e voltar para casa com segurança. Quer acelerar? Tem lugar para isso. Eu sei que isso é papo de gente chata, mas é verdade, rua não é para isso. Você vê num piscar de olhos, numa brincadeira, provavelmente que ele estava fazendo só para curtir o GTR dele, que é um carro fenomenal. Qualquer pessoa nesse mundo gostaria de acelerar esse carro. Acontece um acidente grave que pode ter consequências pelo resto da vida, seja um machucado, um ferimento, uma lesão, machucar alguém, ferir alguém, trazer consigo essa consciência pesada o resto da vida. Então, não façam isso na rua em lugar nenhum, muito menos nos Estados Unidos. Se você está vindo para cá em algum momento e vai dirigir por aqui, tem um vídeo que a gente fez bem metódico, bem didático de quais são as diferenças no trânsito aqui dos Estados Unidos. Dá uma assistida, o vídeo é meio longo, é meio cansativo, mas vale a pena porque pode evitar muita dor de cabeça para você e evitar machucar alguém aqui no trânsito. Até porque as pessoas aqui dirigem só com o pé no acelerador. Não que elas andam rápido, mas elas andam diferente da gente no Brasil, que está sempre em alerta, né? Como a gente tem muita variável no Brasil, tem motoqueiro passando, tem ônibus, o pessoal joga um pouco o carro, né? Troca de faixa rápido. A gente sempre dirige com o pé no freio, né? Pronto para dar uma freadinha se necessário for. Aqui, como o trânsito é muito mais
metódico, todo mundo anda na mesma velocidade, é capaz de você pegar uma estrada e ir com o mesmo carro o tempo inteiro do seu lado, dá até para ir conversando, trocar batatinha frita. Então, por isso, as pessoas até dirigem um pouco desatentas ou dirigem sempre esperando que nada vai acontecer. Então, a chance de acidente aqui também é real. É um outro tipo de acidente, que geralmente quando acontece, ele é um pouco grave, como foi o do Greg. Porque ninguém está esperando, então não tem um pé no freio para dar uma evitada, né? O acidente vai e acontece, você nem percebe. Então, tomem cuidado em qualquer lugar do mundo, a vida vale a pena, não vale a pena acelerar em nenhuma rua, porque pode ferir alguém. Se você concorda com tudo que eu falei, não se esqueça de deixar o like, ajuda muito o canal. Deem apoio para o Greg também, deem mensagens para ele de melhoras no Instagram dele e principalmente no YouTube, que é o canal mais ativo dele. E se inscreva aqui no canal, o canal está começando, a gente gosta de qualquer apoio que vocês puderem dar pra gente, e a gente se vê na próxima. Valeu!